Lula deve anunciar hoje o pagamento de uma ajuda financeira de R$5.000 por família desabrigada no Rio Grande do Sul. Essa informação dos R$5.000 ainda não é oficial, tá, gente? Mas se especula muito nos bastidores. A expectativa, de acordo com fontes da presidência e da equipe econômica, no entanto, é de que aproximadamente 100 mil famílias possam receber o dinheiro pago em uma parcela única. Além disso, o Banco do BRICS, do qual Dilma Rousseff é presidente, anuncia 6 bilhões de reais de empréstimo para a reconstrução no estado. Eduardo, queria te fazer uma pergunta em torno desse assunto todo. A gente vê muitos socorristas, voluntários fazendo de tudo. As nossas autoridades estão fazendo de tudo? Bom dia. Bom dia para todo mundo. Olha, à distância, eu percebo um governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de que eu já gostava, muito ativo. Em todas as frentes, transparente, tomando porrada, indo, fora da toca, na rua, na lama. Isso é bom. Os prefeitos, pelo menos de Porto Alegre, também. Agora, o governo federal, eu seria cruel se eu criticasse o Lula, porque eu sempre defendi, ao contrário do Júnior, por exemplo, eu sempre defendi que o governante tem que ir, né? É o governante que tem a ver. Eu achei ótima a resposta do Zema. Eu não lembro para que... Roberto Dávila, dando entrevista para o Roberto Dávila falou assim: o senhor não acha que eu devia pegar o avião e ir lá dar um abraço de solidariedade do seu amigo Eduardo Leite? Ele falou assim: ó, o que eu podia ajudar, eu já ajudei. Eu já mandei polícia, eu já mandei Copasa, eu já mandei bombeiros, eu já mandei ajuda. Eu vou lá, eu só vou atrapalhar. E o helicóptero que eu vou usar lá para sobrevoar, ele pode socorrer alguém. Eu adorei essa resposta dele. Mas no caso do presidente da República, me parece que o Lula está efetivamente preocupado, e isso é bom. Ele está desesperado, reunindo os ministros dele, sacudindo a turma que não é chegada no batente, para, gente, me tragam sugestões, vamos fazer uma frente. E o Lula tem que tomar muito cuidado, Júnior, porque, paralelamente ao esforço dele para ajudar o Rio Grande do Sul, corre o esforço dos marqueteiros dele para melhorar a imagem dele. E ele tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, essa atitude de isentar o Rio Grande do Sul de pagar a dívida por 3 anos e também isentar dos juros. Isso é bacana. Mas aí ontem me pergunta o meu amigo Chico Estéreo o seguinte: Eduardo, com 90% das empresas destruídas, da economia destruída, onde é que o governo do Rio Grande do Sul ia arrecadar para pagar imposto? O governo federal não está fazendo mais do que antecipar uma realidade que se daria. Não ia pagar mesmo. Não ia pagar dívida. Tem que pagar a máquina e olhe lá. Então, esse é um ponto. Agora para você ver, ontem, um jornal falado, eu acho que foi o Jornal Nacional. Teve um jornal de televisão que encerrou com a locutora dizendo o seguinte: e atenção, o ministro Wellington Silva acaba de anunciar que será ele o responsável pelas ações do governo federal. Eu acordei hoje de manhã, o Lula escolheu Pimenta. Então, tá um bate-cabeça arrumado. Mas, pelo menos, o Lula está preocupado. Agora, a Dilma, quando ela manda esse dinheiro para o Rio Grande do Sul, a gente tem que, primeiro, dizer que tá bom, legal, tem que fazer isso mesmo. Mas, segundo, não dá para esquecer que quando estourou Mariana, ela era presidente do Brasil. Ela demorou 1 semana para se manifestar. O governador da época, histórico amigo dela, histórico apaniguado dela, o Pimentel, deu a primeira entrevista dentro da sede da Samarco, que era a causadora da tragédia. Lembro bem disso. O acordo que foi gestado naquela época, que está sendo revisto, é um escárnio. Ao contrário de Brumadinho, que o Zema tomou para si e, com a ajuda do Otto, que era seu secretário, fez um acordo que todo mundo respeita e que está produzindo frutos efetivos. Ah, meu dinheiro é banhado de sangue, mas está produzindo. Então, a gente não pode esquecer disso. A Dilma, de fato, nasceu em Minas, mas cada vez mais mostra que ela é gaúcha, porque foi lá que ela viveu boa parte da vida dela. Isso é preciso ser lembrado agora. William Travassos, as autoridades estão fazendo de tudo? Bom dia, Júnior. Bom dia, bancada. Bom dia aos ouvintes da Itatiaia. É assim, é muito difícil, né, para o PT governar sem dinheiro ou agir sem dinheiro, porque a mentalidade do PT é sempre essa: me dá a verba e a partir do momento eu vou aplicar os projetos que eu tenho, as minhas ideias mirabolantes para mudar o mundo. Pois bem, senhores, a realidade é diferente. Como o Bolsonaro enfrentou uma pandemia, hoje eu tenho uma catástrofe sem precedentes no Rio Grande do Sul.
E não vai ser no discurso ou pensando na imagem do presidente que a gente vai resolver isso. Eu tô cansado dessa historinha de falar assim, nós vamos mandar dinheiro, 50 milhões, 60 milhões, quanto vocês querem mandar? Mas é empréstimo que vocês estão mandando? Ou seja, vocês estão me dizendo que vocês vão me dar o dinheiro, eu tenho que pagar depois, é isso mesmo? Que ajuda é essa? Então vamos fazer o seguinte, vamos mandar dinheiro para as famílias, porque aí vai melhorar a imagem do presidente. Ô gente, é catástrofe, acabou. Vamos zerar tudo. Eu tô vendo legal, vai o presidente do Senado, todo mundo agora vai pro Rio Grande do Sul. Sim, porque é uma operação de guerra. E a gente não tem que ficar nessa de partido ou esperar ser provocado, porque a ideia do governo federal vai ser essa. Ele vai esperar ser provocado pelos municípios e pelo governo do estado, quando eles apresentaram, nós precisamos reconstruir aqui uma ponte, vai custar R$1 bilhão. Aí vai lá no governo federal. Isso a gente vai ficar em torno de 2 meses nessa lenga-lenga, porque a gente vai ter que arrumar dinheiro para poder socorrer o sul do país, que ele não vai conseguir. São mais de 400 municípios afetados. Muitas áreas destruídas com parte de infraestrutura. Então, assim, eu acredito que o governo federal, nesse momento, está muito nessa história do vamos ver o que vai acontecer, mas a gente precisa blindar o presidente e transformar ele num herói do Sul. E, na verdade, eu acho que a população do Sul não está entendendo bem assim. O Marcelo da Fonseca, eu acho que a gente já trouxe a tragédia do Sul de vários ângulos, acho que de quase todos os ângulos. Mas quando a gente olha para a política, que precisa resolver esse assunto, a gente vê muita doação, a gente vê muito voluntário e tal. Na sua visão, os políticos estão fazendo tudo que tem para fazer, que dá para fazer e que podem fazer? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Ô, Júnior, eu avalio que tem erros e acertos. Eu considero mais acertos, do presidente Lula, do governador Eduardo Leite, do prefeito de Porto Alegre no momento, porque eles estão atuando de forma harmônica até, a certo ponto e buscando algumas soluções. Eu acho acertado quando o governo federal, ele suspende o pagamento da dívida e, Edu, mesmo que seja um momento, que você fala assim, mas eles não iam conseguir pagar, mas normalmente quando suspende, o juro continua incidindo. Então a dívida que hoje se é suspensa em 90 bilhões, daqui a 3 anos poderia ser 150 bilhões. Então o governo suspende o pagamento e acertadamente ele suspende também o juro. Então essa dívida vai ficar congelada, ela não vai aumentar daqui a um tempo. O William falou dos 5 mil, como que vai usar. Eu acho que essa é uma outra medida acertada que o governo federal, que o presidente Lula leva para Porto Alegre, de garantir um recurso mínimo para essas famílias, seja para comprar um fogão, uma geladeira, uma coisa, uma situação emergencial. Uns 5 mil reais pode ajudar, sim, ser o primeiro passo para a família retomar. Eu considero um acerto também o governo, por exemplo, liberar recursos dos ministérios para investimentos que vão ser necessários. A gente vai conferir no futuro se isso vai chegar realmente na ponta, porque anunciar não quer dizer que o recurso vai. Mas a gente agora vê nesses anúncios, são acertos do presidente Lula nessa condição. Já pelo outro lado, pelos erros, eu acho muito errado, por exemplo, quando ele nomeia, igual nomeou ontem, o ministro de comunicação, Paulo Pimenta, para ser como se fosse um ministro interventor no Sul, Ele vai ser a autoridade que vai ser responsável pelas obras. Um ministro que está fracassando na missão dele, da comunicação do governo, parece que eles vão achar um outro cargo para ele agora. E aí, talvez, já pensando até no governo do Rio Grande do Sul em 2026. Porque ele é gaúcho, né? Ele é gaúcho, ele é lá do Sul. É um ministro, quando ele era político, quando ele era parlamentar, ele sempre foi muito atuante. O Paulo Pimenta sempre foi muito combativo, ele é muito bom no diálogo, muito expressivo, mas ele não tem nada de técnico. Então, será que o governo não tinha? Será que o presidente Lula não tinha alguém mais técnico para indicar para esse cargo? Para poder gerenciar essas obras? Eu acho que esse é um erro. O outro erro, e aí o mais grave erro que eu acho do presidente Lula em relação ao Sul, principalmente na questão política, Júnior, é quando a gente vê o governo tentar politizar algumas críticas que ele recebe. Então, a reportagem do SBT vai lá e mostra que estava tendo uma fiscalização errada da NTT nos caminhões, com donativos. Estava acontecendo, foi filmado ao vivo. A repórter entrou ao vivo mostrando uma situação. O governo, inclusive o ministro Paulo Pimenta, tratou como fake news. Uma fake news de bolsonaristas que estão tentando prejudicar o governo, colocou a Polícia Federal para investigar quem denunciou. Uma denúncia que tinha que ser feita, que talvez, depois a NTT foi lá e informou que, não, essas multas vão ser canceladas. Então, por esse lado de tentar politizar algumas situações, eu acho que é erro. Agora, no balanço, quando a gente vê a balança, o presidente Lula tem mais acertado do que errado nessa condução da tragédia no Rio Grande do Sul. Deixa eu falar, eu fiquei com vontade de te aplaudir. Ou melhor, você não, aplaudiu o Lula, porque você levou o Lula a um patamar do salvador da pátria, que ele fez isso, aí você coloca a culpa, olha como é que são as coisas,
Você fala assim, mas os erros todos caíram em cima do Pimenta. Olha que coisa, você já observou isso? Não, que a sua não. fala, a sua fala é essa. Quem nomeia o Pimenta é o Lula. Não, mas você elogia o Lula em tudo e, na verdade, as críticas vão pro Pimenta. Estratégia, filho. É estratégia de marketing na atuação, da preparação da figura do herói. E aí a gente cai nessa roubada. Eu vou te falar uma coisa, Marcelo. Você tá me devendo um dinheiro. Você bate a porta da minha casa, sem dinheiro nenhum, passando fome. Eu vou falar o seguinte pra você, Marcelo, tudo bem. Vamos fazer o seguinte, não me paga a dívida não, tá? Pode continuar com fome, passando dificuldades, porque é isso que tá acontecendo. O governo está dizendo o seguinte, não precisa me pagar não, tá? Porque você tá ruim aí, mas eu vou aliviar a sua parte, não vou te cobrar os juros, vou suspender a dívida por 3 anos. Não é isso que eu preciso. Eu preciso de dinheiro para resolver os problemas do que eu tô enfrentando, pô. Ô, William, mas além de suspender a dívida, o governo tá anunciando recurso. Ele tá anunciando esses 5 mil para as famílias, que é um recurso. Pra família. Aí eu tô trabalhando a figura do herói. Não, é para conseguir ajudar as pessoas. Talvez a pessoa que tá sem casa hoje, ela precisa comprar um fogão e não tem dinheiro. Ela precisa comprar uma cama, precisa comprar um colchão para os filhos. Ela não tem mais Esse casa, dinheiro Marcelo. emergencial é importante, William. Eu preciso girar os assuntos, eu quero que o Eduardo arremate aqui pra gente virar a página. Ô, Júnior, perdoe-me aqueles que, vamos dizer que eu estou preocupado com coisa menor, porque não é menor. E com todo o respeito, amor e compaixão para com os irmãos do Rio Grande do Sul, que estão vivendo uma tragédia única, eu preciso comparar de novo, Júnior. Por que em 19 que o governo era Dilma? Perdão, em 15 que o governo era da Dilma, em 19 que o governo era do Bolsonaro, não paralisaram a dívida de Minas? Ah, Eduardo, são coisas diferentes. Como assim? No caso de Mariana, Júnior, foi destruído um rio inteiro. Foi destruído de Mariana ao mar. Pensa no volume de cidades, de 2 estados, Minas e Espírito Santo. No caso de Brumadinho, Júnior, ainda que computados os desaparecidos, queira Deus que a maioria vá ser encontrada, Júnior, Brumadinho continua na frente do número de mortos. O que foi feito de concreto para suavizar a situação de Minas? E recentemente nós tivemos que escutar do ministro Haddad, nesse período todo que a dívida ficou suspensa, o Zema ficou na situação confortável. Falta de respeito, rapaz, com a luta que o cara está tendo aqui para organizar o Estado, para pagar as contas. Ô, Edu. Marcelo, eu preciso virar o assunto, rapidinho. 10 segundos. E essa crítica do Haddad é muito injusta em relação ao governador Romeu Zema. Né? Quando ele fala, o governador Romeu Zema pegou a liminar que o Pimentel conseguiu e não fez nada. No início de 2019, o governador Romeu Zema apresentou a proposta para o Estado aderir ao regime de recuperação fiscal. Inclusive que o Rio Grande do Sul já aderiu. Isso. Rio de Janeiro e Goiás também. Isso. Então, o Haddad faz uma crítica política totalmente incabível. Porque o governador buscou uma solução. E sabe o que politicamente não avançou. E o governador não estava no conforto. Sabe o que o governador estava fazendo? Pagar a dívida? Pagando as dívidas que o Pimentel deixou com todo mundo, inclusive com os prefeitos. Deixa eu virar isso aqui, gente. Olha só.